Sejam bem-vindos a Nações Podcast, um espaço de diálogo profundo, responsabilidade, verdade e consciência. Eu sou Josias ULR. Hoje temos o privilégio de trazer duas grandes figuras ao nosso podcast. Primeiramente, quero agradecer a Deus Todo-Poderoso por ter permitido que esse podcast saísse, a minha equipa maravilhosa, ao Alexandre Celê, muito obrigado. Então tenho o privilégio de vos mostrar aqui, de vos apresentar o pastor Mono Salles. Seja bem-vindo, pastor. Amém. E o pastor Elia Sassama, cuja hoje vamos falar do tema o sacerdócio e a decadência moral e espiritual do cristianismo em Benguela. Pastor, consoante o tema, o que o pastor acharam quando a nossa equipa ligou para os pastores e falando que teriam um podcast para falar sobre este tema? O que acharam sobre o tema? Primeiro, gostaria de agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos concede. Estamos aqui reunidos para falarmos de um tema muito pertinente, tanto no nosso município, tanto na nossa província, como no nosso país e país afora. É um tema que, na qual, para mim, me fez refletir, analisar tantas coisas que nós temos vivido, temos visto, no nosso Lubito, Benguela, na qual, falando do sacerdócio e a decadência espiritual, estamos a falar de algo muito sério e muito pertinente. Por quê? Porque é um assunto na qual tem gerado muitas polêmicas e vários comentários concernente este tema. Graças a Deus, falando do sacerdócio, nós estamos a falar de um trabalho que é exercido por um pastor, um líder, um ministro consagrado de Deus na casa do Senhor. Sacerdócio, resumindo, concluindo, é um trabalho feito no templo de Deus. Não, mas vamos chegar até ali, Eu só queria perguntar, o que acharam do tema? Aqui o pastor Jerônimo também vai falar um bocado do que achou do tema. Certo. Pastor, o que achaste do tema? Graças a Deus, achei um tema bastante sugestivo, um tema bastante importante e acredita-se que o tema vem no momento adequado, porque existem muitas inquietações que, inclusive, muitos fiéis de diferentes denominações têm estado a levantar. Então, acredito que este tema vem em boa altura, que é para podermos aqui partilhar aquilo que Deus tem falado conosco em relação a esse tema. Certo. Mas antes de tudo, eu sei que os telespectadores estão muito ansiosos, querem saber muito sobre o que é sacerdócio. Então, mas primeiramente eu queria que os pastores se auto-apresentassem, porque tem pessoas lá em casa que não conhecem os pastores. Acho que vamos começar aqui no lado direito, do pastor se chama, depois o pastor Jerônimo vai se auto-apresentar, para que o pessoal conheça os pastores. Graça e paz a todos, paz do Senhor Jesus, os irmãos, irmãs, o povo, o pessoal que estarão acompanhando esse podcast. Eu sou o pastor Elias Sassama, reverendo, empresário também e aprovador, alguém que apoia a teologia da prosperidade, porque é uma realidade. E sou casado, para quem não sabe, pai de filhos, tenho empresas, tenho igreja, tudo para a glória de Deus. Paz e graça a todos, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça ao seu vosso querido e amável profeta Jerônimo Molosande. Estou cá hoje, que é para podermos abordar os temas que aqui já foram levantados. Eu sou casado, tenho 3 filhos, sou pai de 3 filhos, sou formado em teologia, sou licenciado em teologia pela UNIT, que é a Universidade Internacional de Teologia. E hoje nós estamos aqui e acredito que esse encontro será uma grande bênção para todos nós e principalmente para os nossos irmãos que estão do outro lado nos ouvindo. Então, segundo a Bíblia, o que é o sacerdócio e a tradição cristã, segundo a Bíblia? Graças a Deus. O sacerdócio é um trabalho na qual Deus implementa na Igreja de Cristo, delibera na Igreja de Cristo para o fazer. Porque existem trabalhos específicos que um sacerdote
um pastor, um ministro de Deus é responsável a fazer dentro da congregação do Senhor. Graças a Deus. Agora, falando da cultura, né, tradicional cristã, estamos a nos levar nas culturas, né? Se nós ver, né, povos afora, tem uma forma de cultuar e tem uma forma de, né, também fazer o sacerdócio perante a direção de Deus, que cada país é um país, cada povo é um povo. E Deus, quando trabalha diante de um povo, ele trabalha mediante a cultura daquele povo, mas cultura que a própria Bíblia aprova em si. Eu pude diferenciar isso. O pastor Jerônimo está de acordo com o que o pastor Chama disse, segundo o sacerdócio. Como viemos mesmo aqui para aprender e falar para os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão do outro lado a nos ouvir, na verdade, eu tenho uma definição diferente daquilo que é o sacerdócio, que por sua vez não foge muito daquilo que o pastor Sachama, né, acabou por referir. O que é o sacerdócio? Do ponto de vista bíblico, na verdade, o sacerdócio é um serviço sagrado. É agir, é o poder para agir em nome de Deus. Se formos falar em termos de ser um serviço sagrado, na verdade, nós podemos aqui apresentar, por exemplo, a Santa Ceia, que é um serviço sagrado. Isto é sacerdócio. Podemos também apresentar aqui o sermão, ou simplesmente a própria pregação. Também um sacerdócio, porque não deixa de ser um serviço sagrado. O batismo nas águas, né, por imersão, também é um serviço sagrado e não deixa de ser um sacerdócio. E também o mesmo sacerdócio nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada dividido em duas partes. Primeiramente, nós temos o sacerdócio de Melquisedeque, que nós os teólogos também chamamos de sacerdócio maior, né? Que no cristianismo ele é aplicado apenas a Cristo, porque segundo Gênesis capítulo 14, versículo 18, né? Nós vemos ali que Melquisedeque aparece para Abraão, em que também alguns comentaristas e também teólogos fundamentam esta aparição como sendo uma cristofania, né? Que é a aparição, né, de Cristo. Então, nós vemos aqui Melquisedeque aparece para Abraão e Melquisedeque representa, biblicamente falando, Cristo. O segundo sacerdócio é o sacerdócio arâmico, ou sacerdócio de Arão, né? Também denominado como sacerdócio menor, porque foi este, né, aplicado a Arão, a sua semente, e posteriormente a todas as nações ou gerações que viriam após Arão. Então, temos aqui, né, esses dois sacerdócios biblicamente aprovados. Ok, certo. Então, qual é a diferença de sacerdócio e a decadência moral? Queremos saber sua diferença. Ok. Não sei se a pergunta é seguida a mim ou se é seguida ao pastor. Mas pode continuar com o pastor. O pastor Jerônimo que está com a bola, que está a falar. Então, queria saber do pastor. Está bem. Eu acho que agora estamos a entrar, né, para um outro teor, que é o segundo tema, que trata a respeito da decadência moral e espiritual, né, particularmente na nossa província, que é a província de Benguela. Na verdade, eu queria focar-me na vertente da decadência tanto moral, né, quanto espiritual. A moralidade ela é corrompida quando primeiramente a nossa espiritualidade é corrompida. Isto significa que ninguém estará bem moralmente se antes não estiver bem espiritualmente. E a decadência ela é uma palavra que soa muito, principalmente nos nossos dias, nos dias modernos. E a decadência também, por sua vez,
ela se refere, né, a muitos movimentos políticos, filosóficos e grandes movimentos religiosos, milenarmente conhecidos, né, que por sua vez estão em decadência. Mas do ponto de vista da sua própria definição, decadência, segundo o dicionário Oasis, né, é o estado de algo que está começando a se degradar e se encaminha rapidamente para o fim ou para a ruína. Eu acho que ainda vou ficar aqui, que é para também ceder a palavra ao pastor Sachama, e posteriormente damos continuidade sobre a questão da decadência moral e espiritual a nível da nossa província. Sim. Graças a Deus, Deus seja louvado. Estamos a chegar já no segundo tema, que é, né, a decadência moral e espiritual no nível de Benguela. Quando falamos da decadência, estamos a falar de queda, estamos a falar de fracasso, estamos a falar de algo que está a decair, que está a declinar, e por sua vez, toda decadência sempre, né, por sua vez, ela tem, como posso dizer, ela tem a sua raiz, porque ninguém se torna fraco por si, ninguém cai por si. Sempre a decadência ela vem por causa de algo que não floresceu, por causa de algo que não foi muito bem ajustada. Então, eu podia me referir que há tanta decadência, primeiro, por falta de discernimento, há tanta decadência, segundo, por várias companhias que não condiz naquilo que é a vontade de Deus, ou seja, várias companhias naquilo que é o propósito de Deus. Por exemplo, Deus nos deu um trabalho específico para a gente fazer e nos ligamos com pessoas que não estão focadas naquela chamada ou naquele dom ou naquele chamado que Deus nos deu. Automaticamente nós somos influenciados por tais e acabamos por decair. Por isso nós vemos pessoas que começaram bem, por se ligar com Cicrano, Beltrano, acabaram por decair. Por isso toda decadência tem uma raiz, toda decadência sempre tem um princípio. Decadência não vem de um dia para o outro, ela vem aos poucos, como gravidez também. A pessoa vai estar concebida, não vai dar conta que está concebida, mas mediante, né, os dias vão passando, né, os sintomas vão dando, a pessoa vai descobrindo que afinal, parece que não estou a me sentir bem, alguma coisa não está bem comigo, vai lá fazer o seu análise, vai fazer o seu controle, automaticamente, né, é constatada essa pessoa concebida. E automaticamente também, olhando para o nosso lado espiritual, isso tem acontecido muito. Tem acontecido muito e muito e muito. Creio que fico por ali, né? Como ainda estamos aqui tem muita gente caída, não? Muita gente caída, muitas igrejas caídas, muitos pastores caídos. Então, conhece um pastor? Olha, praticamente, olha, não sou apto, né, não, de citar nós nome. falamos aqui. Aqui o espaço nós falamos verdades, nós falamos a verdade. Então não vamos meter falar, pastor Sachama conhece alguém que decaiu, um pastor que decaiu. Olha, eu vou ser sincero, isso é uma doutrina que eu tenho. Eu não sou muito de falar de alguém, né, porque não me condiz respeito. Ok. Mas eu não conheço também ninguém que Conhecer, na verdade eu pessoalmente conheço. Muito. Provavelmente não diria que o nome dessa pessoa por uma questão de ética, né? Porque a espiritualidade carrega consigo também o gênero da ética. Eu tenho dito lá na igreja onde eu sou pastor, sou líder, de que não basta ser cristão, é necessário ser também um bom cidadão. Certo. Porque nós ainda estamos, pois embora somos cristãos, somos espiritual, mas ainda estamos na dimensão da carne. E o pastor Sachama estava a dizer alguma coisa aqui muito importante, que quando ele falava sobre os sinais, né, sobre os sinais da decadência moral, mas principalmente ao nosso contexto espiritual, porque o problema é antes espiritual e posteriormente moral. Então ele falava de alguns sinais, e eu tenho aqui, né, alguns sinais da decadência espiritual, principalmente espiritual. Ou seja, quando é que um crente, né, está em decadência? Quais são os sinais, né, que evidenciam, né,
quais são os sinais que o crente em si apresenta quando ele está em decadência moral e, por sua vez, também espiritual. Número 1, o crente está em decadência quando... Quais são os sinais de decadência? Como é que a gente consegue notar que o irmão ou a irmã da mesma igreja ou de uma outra igreja está em decadência espiritual? Como é que a gente pode notar? Como é que nós podemos notar? Como é que nós podemos notar que o irmão está decaído? O irmão está em decadência espiritual. Desculpa, segundo os conhecimentos que o pastor tem, Sim. o pastor já tem notado muitos aqui em Benguela. Sim, particularmente em Benguela, nós temos em várias denominações, muitos crentes hoje em dia, e não só fiéis, como também líderes, pastores, decaídos espiritualmente falando. Não estão a enganar o povo, não é isso? Enganar o povo não diria tanto em si, mas por outro lado também poderia dizer que sim, né? Porque nós, principalmente os líderes, não podemos cobrar algo do liderado sem antes cobrarmos a nós mesmos. Se eu, como líder, cobrar santidade ao meu liderado, primeiramente eu devo cobrar a mim mesmo. E isto se fundamenta ao que Cristo falava para os fariseus. Vós ou vocês colocam fardos pesados aos ombros dos outros, cargas que vocês próprios não conseguem carregar. Então, antes de, como líderes, cobrarmos, né, algum princípio, né, cobrarmos algum valor ao nosso liderado, devemos primeiramente cobrar a nós mesmos. Se eu quero que o meu liderado seja santo, o primeiro santo tem que ser eu como líder. O primeiro santo tem que ser eu. Então, é praticamente isso que tem de acontecer na prática. E a mensagem do arrependimento e da santidade ainda ocupa o lugar hoje nas igrejas cá em Benguela? A nível da província de Benguela, infelizmente, repito, infelizmente, hoje a mensagem do arrependimento é uma mensagem que está em escassez nos nossos templos, particularmente, né, as igrejas de Benguela. Eu já frequentei mais de 60 igrejas nessa província, estou cá há mais de 6 anos, esta é a minha terra natal, e tenho estado a verificar que a mensagem do arrependimento hoje, infelizmente, já não está em vigor em muitas denominações eclesiásticas e muitas igrejas, infelizmente. Agora que tem da prosperidade, que o pastor se chama, defende, não é? A teologia da prosperidade. Ok. O pastor se está chama... em vigor agora, né? Nas igrejas. A mensagem do arrependimento já não está em vigor ultimamente. Agora que está em vigor é a teologia da prosperidade. Claramente. Então, o povo... Claramente. Então todos nós vamos partir para o inferno se nas igrejas não se fala da teoria da prosperidade e não fala do arrependimento. Na verdade, o evangelho é completo. É completo? O evangelho é completo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa se és benguelense, se és caluanda, se és do Lubango, se és do Ambo, não importa. O evangelho é o poder para a salvação de todo aquele. E ele é completo. O evangelho é desde Gênesis ao Apocalipse. E eu tenho dito também, o evangelho é até onde nós não conhecemos a verdade sobre Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. João disse que houve coisas que a Bíblia é a Cristo, palavra de Deus, mas não é toda a palavra mas de não Deus. é toda a palavra de Deus. Mas você já está de acordo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é toda. Sim, estou de acordo. Ah, é? Por quê? Porque eu diria não toda, porque Deus usava pessoas não tanto quanto antigamente. Deus dizia, escreve. Olha para Moisés, leva no monte, escreve. Okay. Amém? Olha para profeta Samuel, escreve. Olha para Esdras, escreve. Olha para Isaías, escreve. Olha para Jeremias, escreve. Mas, quando olhamos, por exemplo, né, olhamos para as cartas paulinas, né, vamos encontrar Romanos, vamos encontrar 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios, vamos encontrar as cartas de Salomão. Ok. E voltando ao nosso tema, ainda nos dias de hoje existe sacerdote? Para mim é para.
Ok. Os dia de hoje existem e não estão simplesmente denominados sacerdotes, mas pastores e ministros. Sim. Todo pastor, todo ministro é um sacerdote. Todo pastor, todo ministro. É um sacerdote. Então, o pastor Jerônimo é um sacerdote. É um sacerdote. O pastor Jerônimo está de acordo? Sim, estou de acordo, porque o sacerdote é visto como alguém que exerce um ofício, né, à casa de Deus. E isso começa desde o Antigo Testamento e alastrou-se até os nossos dias. E um dos fundamentos bíblicos que eu posso trazer aqui é Efésios 4:11, quando Paulo vai dizer que ele mesmo quem? Cristo, chamou-os para pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, doutores e mestres. Então, todas essas 5 classes, ou todos esses 5 ministérios, né, se resumem no sacerdócio, se resumem na pessoa do sacerdote. Agora, quem chama é Cristo. Mas, infelizmente, aos nossos dias, há muitos que se chamaram. Nem todo profeta tem o chamado de Deus. Nem todo apóstolo tem o chamado de Deus. Nem todo evangelista, nem todo pastor tem o chamado de Deus. O que é que está acontecendo nos nossos dias? Da escutação pessoal que eu fiz, é que muitos hoje estão a se tornar sacerdote. Não foram tornados, não foram chamados por Deus. E, infelizmente, hoje muitos estão a estudar teologia para serem pastores. É necessário aqui salientar para os irmãos e as irmãs que estão a nos ouvir que não se estuda teologia para se ser pastor. Primeiro, se é pastor pelo chamado divino e, posteriormente, dentro de uma decisão pessoal, pode-se estudar teologia para lapidar o seu chamado. Porque é fundamental estudar teologia, porque a teologia em si vai agregar em ti, ou vai agregar, né, ao sacerdote que primeiramente tem o chamado divino, né, vai lapidar o seu conhecimento, vai lapidar o seu caráter. Então a teologia em parte tem essa importância na vida do sacerdote. Mas hoje, infelizmente, o amiguismo entrou na igreja, o nepotismo entrou na igreja. Hoje muitos já são pastor por conta do nepotismo que hoje entrou no seio de muitas igrejas. O pai é pastor e manda o seu filho biológico para a escola teológica, e quando termina lá os seus 2, 3, 4, 5 anos é consagrado a pastor. É um dos males que nós hoje, infelizmente, também encontramos em várias igrejas, aqui mesmo em Benguela. Muitos não são pastores, não são profetas, não são evangelistas pelo chamado, mas se tornaram porque o pai já é antes, lhe mandou lá, e mesmo sem chamado hoje estão a liderar, infelizmente. Pastor Jerônimo, eu já vi um caso, eu acho que também parece que ele não, tal pessoa não foi chamada para ser pastor, né? Já vi um caso, alguém foi pastor e ele falava que é sacerdócio, mas depois de um bom tempo eu encontrei ele a fumar. Pastor Jerônimo, pode me explicar o que é que aconteceu? Será que ele não foi chamado para ser pastor? Há duas coisas aqui. Ou ele tem o chamado divino, mas no decorrer da caminhada não soube se posicionar, não soube valorizar o chamado e não soube vigiar. Jesus dizia: vigiai e orai para não cair em tentação. Não basta orar, é necessário vigiar. Porque nós ainda estamos na terra, nós não estamos no céu. Por outro lado, como também pode ser provável de que em nenhum momento ele havia recebido o chamado. Sim. Simplesmente ele dormiu e acordou, que é algo que está acontecendo nos nossos dias. E particularmente nem todo curador é aprovado por Deus. Okay. Nem todo curador foi chamado por Cristo. Cristo disse que muitos virão em meu nome. E nós hoje, na província de Benguela, particularmente... Certo! Quer dizer que dentro das igrejas agora temos que... Não, tem muitos que vieram em nome de Jesus, mas não são de Jesus. Não são chamados por Jesus. Não foram chamados por Jesus, vieram em nome de Jesus. São esses que dormem e acordam,
e autodenominam-se como profetas, apóstolos. E hoje é uma coisa, parece que está na moda ser profeta. Hoje está na moda. Hoje você anda por essa cidade de Benguela, a maioria só querem ser profetas. Ninguém mais quer ser pastor. Ninguém mais quer ser evangelista. Ninguém mais quer ser ancião. Ninguém mais quer ser diácono, diaconisa. Hoje muitas irmãs querem ser profetisas. Só querem ser profetas, só querem ser profetisas. E aonde que estão os anciãos? Aonde que estão os diáconos? Aonde que estão as diaconisas? Hoje, uma boa parte das nossas irmãs também só querem ser pastoras, só querem ser profetisas. E tem algo fundamental que muita gente precisa saber. E ainda bem que estamos aqui nesse podcast. Acredito que esse podcast, em função do conhecimento que estamos aqui a partilhar e a transmitir para os nossos irmãos, vai ajudar bastante para que muitos já não entrem, né, em decadência. Muitos ganhem maturidade espiritual. Eu tenho dito, nenhuma esposa de um pastor é pastora. Por quê? Por quê? É pelo chamado. Não é pela decisão pessoal. Não. Nós, como cristãos, estamos sob total dependência daquele que nos chamou. E agora, se E o nosso catálogo de vida é a Bíblia Sagrada. Nenhuma esposa de um pastor é pastora. A minha esposa não é pastora. A minha esposa é primeiramente pastora se realmente receber o chamado divino. Pela confirmação da igreja, porque a igreja que tem que confirmar quem realmente é pastor e quem realmente é pastora. Então, em primeira instância, a minha esposa, se realmente não recebeu o chamado divino, não pode ser chamada de pastora. Mas hoje nós encontramos, infelizmente, em nossas denominações, as nossas esposas muitas vezes serem chamadas de pastoras, mas por uma questão previamente de consideração. Porque tem que ser pelo chamado, porque se for por decisão pessoal, estamos a errar. Certo. Então deve haver uma confirmação da igreja de que pelo chamado, por exemplo, a minha esposa ou a esposa do pastor Sachama é realmente pastora. Você já concorda com o que o pastor Jerônimo está falando? Olha, realmente eu concordo. Por que é que vamos dizer isso? Porque Deus, quando chama, chama cada um particularmente. Em toda a Bíblia Sagrada, todos que Deus chamou, alguns eram casados. Mas até aqui, nem a Bíblia cita só as mulheres. Vamos encontrar Pedro, Pedro era casado. Vamos encontrar Tiago, Tiago era casado. Vamos encontrar Mateus, Mateus era casado. Vamos encontrar outros homens de Deus também que eram casados, mas seus maridos tinham chamado evangelista, pastor, doutor, profeta, mas suas mulheres não foram chamadas. Não é que Deus faz distinção, mas só que Deus é Deus que trabalha seriamente nas pessoas que estão disponíveis para fazer a sua vontade, mediante o caráter que essa pessoa também pode ter. Ok, então entendeu? A mulher do pastor não é pastor, não é? Tem que ter um chamado. Mas agora voltando, tivemos a falar aqui com o pastor Jerônimo, que é a respeito do que está acontecendo nas igrejas ultimamente, que tá havendo muitas práticas, não sei se é prática de quimbandismo, de feitiçarismo lá, o que é de bruxaria lá nas igrejas. O que é que o pastor Chachama tinha a dizer? Okay. Graças a Deus. Será que o pastor Chachama acredita naquela escura que tem feito nas igrejas? Porque há pessoas que vão na igreja ultimamente. Eu tive uma doença que não me levaram numa igreja, eu não posso aceitar que a igreja era para ir me curar, só que depois eu vi, não vou aí, que não me dá umas cenas aí. Ok. Graças a Deus. Deus seja louvado por isso. Primeiro eu digo que o que nós estamos a viver hoje, antigamente já viviam também isto. Só que no nosso tempo desenvolveu muito. Vamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que quando Pedro e Filipe estavam a pregar, a Bíblia diz que um curandeiro, um mágico, curava as pessoas, libertava as pessoas. Só que Pedro e Filipe, quando oravam pelas pessoas, as pessoas recebiam o batismo do Espírito, eram curadas, eram libertas, falavam línguas estranhas. E esse mágico teve o conhecimento. Ele chega diante de Pedro e diz: podem me dar o que vocês têm, eu vou vos pagar. Pedro lhe repreende: filho de Satanás, se não se arrependeres, serás jogado no inferno. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos num tempo
que por causa da atualidade, né? Por causa da modernização, né? Hoje nós temos justo pessoas que não são de Deus, não têm a graça de Deus, não têm a unção de Deus, não têm a consagração de Deus, hoje se titulam como pastor e como profeta. Ou seja, por causa da decadência moral e espiritual, caíram nessa armadilha. Ele vê que já não há possibilidade de continuar a obra, porque a obra de Deus é algo muito sério. Eu sempre digo assim para vários homens de Deus, nunca abusa, né? Um irmão, um pastor, que quando você está vendo que a igreja está esvaziada, a igreja é mesmo assim. Outros vão vir, vão ficar por causa de uma situação, vão ir. Então, fraqueza, sim, tu chega até ali. Fraqueza, às vezes, não determina, né? Não determina o vazio ou a decadência total da pessoa. Porque a pessoa pode estar fraco, pode estar caído, mas sempre há uma chance. Agora, concernente o que o irmão disse, né? Que hoje em dia há muita gente, ora, daquilo, não aquilo. É o seguinte, conforme eu já disse, tudo já acontecia antes, mas hoje estamos vendo as igrejas. Só que as igrejas que nós estamos a ver hoje, nem todas as igrejas que nós estamos a ver hoje é de Deus, conforme antigamente já acontecia. Só que agora está moderno, citam muito o nome de Deus, falam de Jesus, mas antigamente não. Antigamente havia a diferença, mas agora já não. É difícil descobrir a igreja verdadeira e a igreja falsa. Por causa de quê? Porque tudo que a igreja verdadeira faz, a falsa também faz. Só uma diferença. É que a verdadeira carrega o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. E você vai notar por causa das práticas. Epa, aqui estamos a vender o óleo, não sei lá mais o que, estamos a vender o quê? Isso aqui não é de Deus. Porque a diferença entre fazer... o olho dentro das igrejas. É verídico. Verídico. Eu posso dar uma orientação em nome de Deus, comprar o óleo, vamos consagrar, te dá para fazer um trabalho. Isso é outra coisa. Agora, outra coisa... dentro das igrejas. Trabalhos espirituais. Pessoas que estão a passar por certos problemas de família, de altares, que requerem fazer um trabalho espiritual. Então, concernente isso, qual é a mensagem que o pastor Sachama deixa aos telespectadores? A mensagem que eu deixo, concernendo que eu estou aqui a me basear, me referir, é o seguinte: quando nós queremos descobrir uma igreja verdadeira, primeiro, é a mensagem que se prega. Segundo, é o que se faz, que é que vender óleo, vender sabão, vender vassoura, isso não é de Deus. Então todas as igrejas que vendem óleo, sabão, vassoura, vendem sal, vendem... Não é de Deus, não é de Deus. Porque uma coisa... Todas as igrejas que vendem óleo, sabão, não sei o que lá, vassoura, não é de Deus. Estou de acordo, não é de Deus, porque é o seguinte, aqui temos que deixar as coisas claras, porque tem muita gente que está nos ouvindo do outro lado, que gostaria de estar aqui presente, provavelmente para fazer uma questão de forma pessoal, né? Porque acredito que esse podcast vai eventualmente, né, provocar outros podcasts, porque tem questões aqui que provavelmente por causa do tempo não serão debruçadas, né? Mas acreditamos que teremos, né, outras oportunidades que é para podermos debruçar ou falar em relação a essas partes que estarão pendentes. Não se vende vassouras. A Igreja de Cristo não aprova, né? Não aprova tais práticas. A Igreja de Cristo não aprova. O que o pastor Sachama acabou de referir aqui é algo grave e que infelizmente, né, aqui em Benguela acontece em muitas igrejas. A igreja do pastor não vende óleo. Infelizmente, nós não aprovamos essa prática. Não aprovamos essa prática. Quer dizer, na igreja onde eu lidero, não vendemos óleo, não vendemos sal, mas quando alguém está passando por uma situação, nós aconselhamos comprar o óleo e consagramos e demos na pessoa e demos orientação. Qual tipo de óleo? Óleo, tem o camponês, vamos encontrar, né? Vamos a falar o camponês só já, né? Compra-se o camponês, consagramos em oração, jejum, entregamos na pessoa, orientamos o trabalho de oração que vai fazer oração em jejum, leitura bíblica, assim sucessivamente. Assim sucessivamente, mas de vender, não. Orientamos para a pessoa comprar. Okay. Se não há tempo, nós somos pastores e líderes para ajudar as ovelhas. Okay. Pastor não pode extorquir as ovelhas, tem que ajudar as ovelhas
a terem solução, a terem paz, a terem alegria. Pastor, nós temos aqui algumas questões que nos foi dada, temos aqui algumas perguntas. Nós não vamos responder todas, mas algumas. Temos aqui algumas. Podemos, não é? Sim. Podemos. Sim, ainda há tempo. Temos aqui alguém que perguntou qual é a diferença de sacerdócio e quimbandeiro. A diferença entre sacerdócio Sacerdote e quimbandeiro. Bandeirismo, né? o sacerdócio e o bandeirismo. Ok. Acho que vamos fazer uma pergunta, respondemos. Certo. Sabato, pastor Jerônimo. Amém. Conforme já referi no princípio, de que o sacerdócio é o serviço sagrado, né? O sacerdócio é o poder, né, para agir em nome de Deus. Referi aqui, inclusive, né, a título de exemplo, o sermão, o batismo nas águas, né, a Santa Ceia, entre outros serviços sagrados que são feitos, né, no templo de Deus. O quimbandeirismo é desassociado, né, da nossa linhagem, né, a linhagem de Cristo, a família de Cristo. Hoje em dia estamos a ver, não é de cortar, desculpa, pastor, hoje em dia estamos a ver até com chapadas, que dão buracos. Isso não é quimbandeirismo, pastor, dentro da igreja? É o próprio carnaval, é a nova vibe, é a nova febre, né, da igreja moderna onde Cristo já não está presente. Ok? Sim, a nova vibe é orar com vela. Isso. A nova vibe é queimar incenso na igreja. A nova vibe é dar chá nas pessoas. A nova vibe é meter, né, fita amarela, cor de rosa. Não, é o seguinte, nesse momento, né, eu até não gostaria de referir isso aqui no podcast, mas acredito que vai ajudar alguém lá em casa. Certo. Eu sou dos pastores ou dos profetas mais detestados a nível da província de Benguela. Por quê? Por causa da verdade. Ok? Sim. Então, pastor, tem que nos libertar. Não, quem liberta é Cristo, por meio do seu servo. Mas estamos a falar da nova vibe, da nova febre que entrou hoje em certas igrejas. Porque nós, por causa das dificuldades, estamos correndo em igreja vão nos dar um chá, vão nos dar um óleo, vão nos dar... Qual é a igreja que o pastor nos orienta? O pastor de Benguela, não é? Sim, eu resido na província de Pelo menos aqui no Benguela. Lubito, qual é a igreja que o pastor acha que essa igreja mesmo é boa, é para nós ir? Ok. Qual é a igreja que eu poderia aqui indicar para ir? Ok. Antes de eu indicar a igreja, ou indicar uma das igrejas que os nossos irmãos, que às vezes precisam de uma cura, libertação, precisam de salvação, é necessário que primeiramente, né, se refira que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Essas questões de orar com vela, essas questões de te amarrar em fita no pulso, essas questões de ir comprar azeite, essas questões esse carnaval que entrou hoje, né, em muitas igrejas, é necessário referir que Cristo é suficiente. Certo. Por exemplo, o óleo na Bíblia representa a unção. O óleo na Bíblia representa o Espírito de Deus. Sim, mas agora é preciso entendermos que Cristo já está entre nós. Cristo já está entre nós. O pastor Sachama disse muitíssimo bem, né, que em geral nós como sacerdote, né, fazemos a oração de consagração, né, deste elemento. Mas, infelizmente, em muitas igrejas, muitas denominações, não apenas se faz a consagração, mas também se faz a venda do mesmo elemento. E não há necessidade para tal. Não há necessidade, porque Cristo é suficiente. Quando um crente tem uma intimidade, né, tem uma comunhão profunda com Cristo, não precisa de velas, não precisa de queimar incenso. Não há necessidade. Eu, inclusive, já trabalhei numa igreja, aqui mesmo no município do Lubito. Não, o recado é este. Muitas das vezes os nossos irmãos, né, acabam por ir, acabam por serem membros dessas denominações que promovem esses carnavais por causa mesmo da decadência espiritual. Então o pastor da Catambela é conhecido a nível de Benguela? É conhecido, sim. É muito conhecido. É um profeta,
né? E acredito que até hoje ele continua, né, a promover essas práticas maliciosas que não ajudam em nada, né? Naquilo que tem a ver propriamente com o crescimento, né, e o bem-estar da própria igreja, e ele anda por ali, não aceita conselho, várias vezes já o aconselhamos. Então, o recado que nós queremos deixar para os nossos irmãos que estão ali no município da Catumbela: não entrem nessas igrejas. A igreja só está na Catumbela, não é? Aqui não tem. Felizmente aqui no Lubito não temos. Pelo que eu saiba, né, de um tempo para cá, também nunca mais procurei saber sobre a pessoa, né, desse suposto profeta. Não sei se agora já tem outras ramificações, mas eu conheci apenas a igreja da Catumbela. Tínhamos até uma outra aqui por detrás da Shoprite, aqui mesmo no município do Lubito, que depois foi encerrada por conta de um escândalo, e uma boa parte, acredito, do pessoal que nos acompanha, né, acompanhou. Então nós estamos perante, né, estamos perante uma decadência espiritual muito forte. E hoje as que mais sofrem, infelizmente, as que mais caem no engano desses supostos, né, são as nossas mamás. As nossas mamás não têm Bíblia. As nossas mamás não leem a Bíblia. E são elas que muitas das vezes acabam por cair, né, nas mãos desses mercenários, desses supostos, né, profetas que vendem chá, né, vendem óleo. Então, de preferência, nós voltamos para as igrejas antigas, né? A questão não tem a ver em voltar para as igrejas antigas ou não. Tem a ver em, primeiramente, ter um encontro pessoal com Cristo. Porque Cristo não está apenas nos templos. Cristo está aqui também nesse podcast. Então, primeiramente, pessoalmente, ter um encontro com Jesus. Porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Eu acho que o pastor Chama também já ouviu falar desse suposto pastor. O pastor Chama é antigo. O que é que o pastor Chama tem a dizer sobre esse suposto pastor? Praticamente, eu não conheço, você possível dirão se praticamente, como não foi citado o nome, se fica um pouco difícil, né? Fica um pouco difícil citar quem ou não. Fica muito difícil. Se ele citasse o nome. Mas já ouviu esse escândalo que aconteceu. Olha, praticamente, devido às viagens. Acabou de vir nos enganar nós aqui no Lubito, e nós que estamos à procura de igreja. É muito problema da minha mãe está à procura de igreja. Que é a igreja do pastor. Devido às viagens que eu tenho tido, né, fora de Angola, dentro de Angola, tem sido muito difícil. Eu sou daqueles pastores que invito muito a saber a vida dos outros. Eu sou muito bom de aconselhar, mas evito muito falar de vida dos outros. Se eu notar um erro, alguém próximo, um pastor que temos um pouco de afinidade, vou lá, converso, partilhamos, oramos. Se mudar, tudo bem, não mudar também, tudo bem. Se é alguém que não tem afinidade com ele, fica um pouco difícil, porque normalmente isso é bom quando você vê e ora diante de Deus. O que Deus colocar no teu coração, você afronta. Isso acontecia muito com os profetas e tanto com os apóstolos. Eles chegavam em locais que faziam práticas que não agradavam a Deus. Eles oravam, jejuavam, iam para lá mostrar a verdadeira palavra e a verdadeira salvação. Por isso você vê várias vezes os discípulos, várias vezes os apóstolos foram apedrejados, foram colocados nas cadeias por causa disso, repreender. Então, desde que não conheço, né? Ou seja, desde que o homem de Deus não citou o nome, me fica difícil, né, falar um pouco disto. Então, o pastor Chama alega que aqui no Lubito não tem nenhuma igreja falsa, não é? Olha, falsa tem. Muita. Tem. Até não só igrejas proféticas, porque às vezes as pessoas falam muito que as igrejas proféticas são falsas, todas. Não falam só das proféticas. Há muitas igrejas que eu não gosto de citar nomes de igrejas, mas se poder citar, mas para mim não é conveniente. Por quê? Porque às vezes não é o título que torna a igreja falsa. Muitas das vezes, né, é tipo de mensagem prática feito dentro dessas igrejas. Por quê? Porque mesmo dentro das igrejas falsas, eu creio que tem pessoas que podem ser salvas. Por quê? Porque ele ouve a mensagem, ele leva aquilo a sério de Deus. Eu conheço pessoas que posso citar o meu nome, sou dessa igreja, da católica, que são homens de Deus. Eles reprovam mesmo andar com mensagem, reprovam, né, se prostrar perante a estátua, reprovam certas orações. Homens de Deus. Então,
Noutras igrejas eu creio também que isso acontece. Então, praticamente não tenho como comentar, argumentar, né, mediante a esse profeta que foi citado, que é da Catumbela. Já estamos a chegar na fase final, então temos a segunda pergunta, que diz assim: todo cristão é chamado ao sacerdócio ou apenas líder religioso? Para mim, é Para o pastor Xaxã. todos líderes. Todo líder religioso. Todos líderes, pastores, são chamados ao sacerdócio. Porque Deus, ele trabalha com muita organização. Deus é organizado. Deus não faz moanja, cada um faz o que quer. Dentro do reino de Deus, dentro do templo do Senhor, há organização, há ordem. Tem pastor, tem profeta, tem evangelista, tem doutor, tem mestre. E tem mesmo obreiros, tem pessoas que apoiam a obra, assim sucessivamente. Então, cada um tem um lugar próprio. Um dos maiores problemas que nós temos visto, tem uma ovelha que quer se colocar nesse lugar de quê? De sacerdote. Isso muitas das vezes tem gerado confusão. Ok. Ovelhas, obreiros que querem se colocar no lugar de pastor, porque já ora, já lê Bíblia, já jejua, já sobe monte, já fala língua estranha, quer se colocar no lugar de pastor. Por isso nós temos visto muitas separações das igrejas, não as separações causadas pelos próprios líderes, mas situações causadas por membros e ovelhas. Porque há ovelhas, quando despertar de alguma coisa, conforme eu disse no princípio, muitas vezes que causa decadência são as amizades. Eu, por exemplo, onde eu cresci, louvo muito a Deus pela vida do meu pai espiritual, pastor Zefreno Sabalo. É um pastor, homem de Deus, né? Ele é um pastor. Não vende chá. Não, é um Nem pastor óleo. que te guarda mesmo. Ele não vende Te chá, guarda, ele não chá, te óleo, guarda passa. tipo como? Ele te guarda. O pastor te conhece, guarda. o pastor que estava falando, então está aqui o nome dele. O pastor chama-se. Pastor Zeferino Sabalo. Não conheço. Tá bom. Sim. É um pastor que ele tem muito temor na palavra. É um pastor que te faz comer Bíblia. Te faz comer Bíblia, te ensina sobre a palavra. E uma das coisas que ele faz, não gosta de ligar muito seus membros com outras igrejas. Por quê? Por causa das falsas doutrinas. Por quê? Por causa das más companhias. Porque tem pessoas que são rebeldes nas suas igrejas, influenciam outro a ser rebelde. Não obedece o seu pastor, influencia o outro, não obedece o seu pastor. Por isso o pastor teve muito cuidado de nos guardar, nos conservar, para ver se a gente amanhã, conforme nós estamos a ver, somos líderes, somos pastores, muito bem ensinados, e é por ali. Obrigado. Vamos pela terceira pergunta, e esta pergunta é a última por causa do tempo. O resto vamos falar num outro podcast. E a terceira pergunta é: os pastores vão responder. Primeiro vai falar o pastor Jerônimo, depois o pastor Sachá. A terceira pergunta é: a busca do poder, fama, dinheiro tem afetado a missão do sacerdócio? Pode repetir a questão? A busca do poder, fama, dinheiro tem afetado a missão do sacerdócio? Sim, sim. Sim. Jesus era famoso, Jesus era famoso. Mas era famoso do ponto de vista de agradar aquele que lhe enviou, Deus, o Pai. Então, em primeira instância, não há nenhuma maldade em um pastor, ou um profeta, um apóstolo ser famoso. Mas quando a fama, né, ela acontece para o benefício de uma única pessoa ou para o benefício da pessoa do pastor, né, é ali onde a maldade começa. Então, por isso é que nós também aqui referimos que uma boa parte das nossas igrejas a nível da província de Benguela não tem estado, né, a caminhar dentro do padrão. E quando eu falo do padrão, é a Bíblia Sagrada. Não tem estado a caminhar, né, dentro da palavra. Né? Esses carnavais que nós referimos aqui, que entraram hoje dentro da igreja, é por conta disso. Por causa da fama. Eu tenho que ser famoso. Eu também tenho que ser ouvido. Eu também tenho que ser sentido. Benguela tem que saber que na igreja onde curam é aqui. Onde os paralíticos levantam é aqui. Benguela tem que saber que a igreja mais poderosa, onde as pessoas caem no chão, é aqui. Não se precisa disso, querido. Jesus é suficiente. E é necessário que os nossos irmãos e nossas irmãs despertem nesse sentido. Que nem toda igreja
que faz as pessoas rebolarem ao chão, é porque Jesus está lá. Nem toda a igreja onde os paralíticos andam, é porque Jesus está lá. E atualmente temos igreja dos paralíticos andam. Temos sim, mas aqui em Benguela nós temos. E é possível que Deus continue a levantar homens e mulheres, né? Mas a questão é, será que tudo isto que acontece lá é em nome de Jesus? Ou há um espírito de engano dentro dessas igrejas, dentro dessas denominações? Então é importante referir isso. E hoje muitos sacerdotes, infelizmente, estão agarrados, estão presos à fama. Eu particularmente perdi recentemente alguém que era um grande amigo para mim, que já liderou uma igreja aqui mesmo próximo, né, daqui, né, que por causa da fama e por causa da má influência e aquilo que o pastor Sachama estava aqui a referir, é preciso ter muito cuidado, né, com a pessoa com quem você também caminha. Hoje muitos pastores, né, vocacionados por Deus, perderam a graça por causa de se alinharem a certas pessoas, né? É aquilo, eu vou numa determinada igreja, por exemplo, encontro o pastor Sachama fazendo um serviço espiritual e eu pego aquilo e levo para a minha igreja sem saber a origem daquela prática. E hoje nós encontramos muito disso em muitas igrejas. Queimam velas, né? Queimam incensos, né? Então tudo isso tem estado, né, fora daquilo que Deus realmente, né, quer e requer para a igreja. E eu gostaria aqui, né, de rapidamente Mas deixa eu responder também a pergunta. Esta pergunta, a mesma pergunta, tem que o pastor já tem a dizer. Graças a Deus, gostaria também de né, repetir a pergunta para facilitar, né? A busca do poder, fama, dinheiro tem afetado a missão do sacerdócio? Olha, praticamente eu digo que não afeta, mas por causa das influências tem afetado vários líderes e vários sacerdotes. Por causa da influência. Nós somos pessoas que têm facilidade, têm fama, têm dinheiro, mas estão aí. Homens de Deus, homens com caráter, homens com perfil. E eu digo, tendo fama, tendo dinheiro, tudo que for bom diante de Deus é bênção. É uma grande bênção, porque se nós ver tantos outros homens de Deus que foram famosos, tinham recursos, então é uma grande bênção. Simplesmente fico até ali, porque o homem de Deus já conseguiu, né? Debruçar, né, praticamente uma das maiores realidades. Então, pastor, não está pastor. Graças a Deus. Antes de dar uma chega sobre a questão dos sinais da decadência espiritual, né, que estávamos a referir no princípio, é necessário também salientar aqui que uma boa parte do sacerdócio que hoje é praticado em muitas igrejas é totalmente diabólico. É altamente diabólico. Não há necessidade, no sentido, por exemplo, no quesito de ter uma comunhão profunda com Deus, né, te colocar em algum tecido no braço, com proposta de que isto é que vai te proteger. Cristo é suficiente, certo. Cristo protege. Não há necessidade de se tomar chás para seres curado, por exemplo, do HIV/SIDA ou de qualquer enfermidade. Cristo é suficiente. Não existe nenhum chá que cura SIDA. Não, aqui nós não podemos, né, dar credibilidade ao engano. Né? Hoje muitos aparecem em nome de Deus para enganar o povo, no sentido de se ter dinheiro, de se ter fama, e por aí muitos vão se perdendo. Então não há necessidade. Não há necessidade. Cristo é suficiente. Cristo cura, Cristo liberta. E Cristo é o nosso Salvador e Ele é a salvação. Eu falava no princípio sobre alguns sinais, né, que apontam para a decadência espiritual. E eu tenho aqui no meu apontamento, número 1, como saber se um crente está em decadência espiritual ou não? Número 1, a rejeição a mudanças. Geralmente, quando um crente, né, está em decadência espiritual, ele não aceita, né, mudar, ele recusa as mudanças. Né?
Quando o crente, né, ele entra em decadência moral e espiritual, não aceita ser moldado ou transformado pela verdade. Já não aceita. Ele prefere ser enganado. Prefere aceitar, né, um falso evangelho do que abraçar o verdadeiro evangelho. Então, quando o crente está em decadência espiritual, uma das coisas que acontece é a rejeição à verdade, é a rejeição à mudança. Número 2, quando um crente está em decadência espiritual, falta-lhe alegria. Falta-lhe alegria. E a primeira coisa que acontece na vida do conquistado pelo evangelho é a alegria. Mas quando ele entra em decadência, também a primeira coisa que ele perde é a alegria. Número 3, quando um crente está em decadência, o que acontece? O crente escolhe o culto que lhe apetece. O crente escolhe o pregador que lhe apetece. O crente escolhe o pastor, o profeta, o apóstolo, o evangelista, o ancião que lhe apetece. É aquilo que muitas das vezes nós constatamos lá na vitrine. Às vezes quem está escalado é o pastor Abel Bundi. Mas como o crente, por exemplo, não vai com a cara, né, do pastor Abel Bundi, ele não vai. Por quê? Esse crente já está em decadência. Então ele vai escolher. Não, como é o pastor Abel Bundi, eu não vou, porque não vou com a cara dele. Então esse é um dos sinais de que esse crente, né, está em decadência. Número 3. Número 4. Quando o crente está em decadência espiritual e moral, a aceitação do pecado para esse crente é algo normal. Para ele é normal fornicar, para ele é normal se prostituir, para ele é normal roubar nas ofertas, e isto é visível, né, na vida de muitos crentes, de muitos fiéis. Quinto e último, quando um crente está em decadência espiritual, um dos sinais é a retenção de dízimos e oferta. A primeira decisão tomada contra a igreja por parte de um crente, né, em declínio é negar o dízimo e as ofertas. Yes. Os quantos crentes já não dizimam? Quantos crentes já não cedem oferta? E é interessante, né, que muitos destes não dizimam e não ofertam também, porque não vai com a cara do pastor A, não vai com a cara do pastor B, não vai com a cara da pastora C. E ao longo dos meus 14 anos de ministério, eu notei, né, que muitos crentes, eles não cedem os dízimos, não cedem as ofertas, porque não vai com a cara do pastor A, não vai com a cara do pastor B. Mas também nunca vi um crente, né, que durante todo esse tempo que ele não entregava as ofertas, não entregava os dízimos, porque não ia com a cara do pastor fulano, quando há mudanças, ou na igreja vem um outro pastor, chegar e dizer assim: pastor, durante esses 6 anos que eu não fui com a cara do pastor A, eu acumulei X dízimos ou X oferta e hoje eu trouxe porque eu vou com a tua cara. Nunca. Nunca. Então, nós notamos aqui que há muitos sinais, né, de quando um crente está deprimido. E um dos sinais é essa, a retenção dos dízimos e das ofertas, né? Então, a questão da cedência, né, dos dízimos e das ofertas não tem a ver em gostar do pastor A ou do pastor B. Tem a ver, primeiramente, em obedecer a orientação que Deus cedeu, né, para a igreja na pessoa do pastor, na pessoa do líder da igreja. Então, é praticamente isso, e acredito que isto vai ajudar bastante, né, o irmão e a irmã que está nos ouvindo nesse momento. Tem muita coisa para se falar, mas o tempo é escasso e nós chegamos no final. Mas eu queria que o pastor Jerônimo, deixasse um abraço e como é que eu posso dizer? Um conselho, antes de nós terminar com o nosso podcast. Um conselho para os servos de Deus, para aqueles que querem ser cristãos, para aqueles que querem procurar uma boa igreja, e sucessivamente. Amém. Graças a Deus. Pastor, olha na câmera, porque já estamos no final. Certo. Eu quero mandar um forte abraço, né, para toda a Consa de Benguela e de forma particular do município do Lubito, né. Quero mandar um abraço para o meu querido e amável pastor Abel Bundi, para o pastor e apóstolo Constâncio da Gama. Quero mandar também um forte abraço para um outro pastor que agora, né, escapa-me o nome, mas de forma geral, né,
para todos os pastores que ainda estão na graça, né, permanece firme, apesar das lutas e das batalhas, em Cristo Jesus, pregando a verdade, né, pregando a verdade. E o apelo que eu quero deixar para os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão nos ouvindo e continuam nos ouvindo, é ter o cuidado, antes de pertencer a uma denominação, né, fazer um estudo de viabilidade, primeiramente da vida, né, do líder e também da doutrina, né, que lá foi implementado. Então há esse cuidado que é para não cair, né, nas mãos dos mercenários, não cair na mão dos quimbandeiros autoproclamados supostos pastores, profetas ou evangelistas. Então todo cuidado hoje em dia é pouco, porque a igreja tem estado a entrar num declínio total. Então é necessário vigiar, é necessário orar, é necessário ter esse cuidado. E deixa também uns abraços. Abraço para todos que nos acompanham a estas horas. O pastor Molo Santos está residindo atualmente no município da Baía Farta. E quem quiser contactar-me para poder, né, não sei se posso deixar aqui o contacto, se nós, para pregação, para seminários, para treinamento bíblico, podem ligar para mim através do 939 08 35 26, que também é o meu WhatsApp. Graças a Deus. Gostaria de dar meus agradecimentos, especialmente, principalmente, né, a junta daqui do estúdio, né, que está fazendo um lindo trabalho, porque é um tema muito pertinente. Desde o momento que fui convidado, amei o tema, porque é uma realidade. E também gostaria de mandar meus abraços a um grande irmão, amigo, reverendo Bispo Abel Bundi, homem de Deus, grande irmão. Mando um abraço também ao pastor Celestino Oldi, homem de Deus, pastor de Benguela. Mando um abraço para minha família, minha esposa, meus filhos. E o conselho que gostaria de dar, né, a todo, né, espectador que nos acompanha, nos assiste nesse podcast, né, eu gostaria de aconselhar verdadeiramente: não vá na igreja simplesmente pela cura, não vai na igreja simplesmente pela libertação, pelos maus sonhos. Vai na igreja para receber a salvação. A cura nunca vai te dar salvação, a libertação nunca vai te dar salvação. Trabalhos espirituais nunca vai te dar salvação, mas a salvação pode te dar cura, pode te dar libertação. A salvação pode te dar tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa está na salvação. Crê em Jesus, se entrega de verdade e Deus vai abençoar a tua vida. Meu número de telefone, né, para qualquer agenda, pregação, o que for necessário para a glória de Deus é 942 14 66 01. Também meu WhatsApp. Que pena que no momento não uso o Zap, mas se é para uma ligação, para um convite, estás à vontade. Deus te abençoe. Estamos juntos em nome de Senhor Jesus. Benção. E é um prazer também estar com o homem de Deus. Amém. É um homem de Deus que eu conheço faz tempo, Graças. Mas nunca tivemos aquela proximidade de conversar. Mas graças a Deus, pela graça do Senhor Jesus, estamos juntos. Deus abençoe. Amém. E é um prazer conhecer o homem de Deus e partilhar esse momento especial. Benção para todos em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao fim desse episódio. Para você que está até aqui a nos acompanhar, deixa teu like, teu gosto e compartilha. Quero agradecer aos nossos grandes pastores por terem aparecido no nosso podcast. Muito obrigado e tchau.